Então, qual é a causa do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, a causa básica é uma imaturidade do córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa parte do cérebro que fica aqui na nossa frente, a parte que nos difere dos outros animais, por exemplo, como os macacos, como os outros mamíferos. A gente tem essa parte do cérebro mais desenvolvida, assim como o córtex temporal, que é essa parte do lado aqui, que nosso comportamento social, nossa linguagem fica mais desenvolvida nessa parte do cérebro. Nós temos a mais do que os outros animais. E o que acontece? As crianças com déficit de atenção e hiperatividade acabam tendo uma imaturidade, uma velocidade de maturação diferente das crianças que não têm déficit de atenção e hiperatividade, causando esses sintomas que a gente falou. E por quê? Principalmente em função de questões genéticas. 80% da causa do TDAH é genético. Isso é importante, que é um mito que existe de que TDAH é porque o pai e a mãe não sabem botar limite. É que o pai e a mãe, enfim, não se impõem. Não, não é verdade. Os sintomas de hiperatividade, eles são secundários a uma maturidade, em geral, de causa genética. Tá? 80% disso aí é genético. Não fiquem colocando a culpa no pai e na mãe. É outra coisa. Sintoma de malcriação são outros sintomas que a gente vai ver depois, tá? Sobre a questão de oposição, esse tipo de coisa que a gente vai ver. Fatores associados ao TDAH. Então é muito comum quando a gente vai investigar o histórico pré-natal e o histórico de desenvolvimento da criança, o parto, que essas crianças nasceram menores, baixo peso nascer, menos de 2,5 kg principalmente, que essas crianças tiveram exposição ao cigarro na gestação, ao álcool na gestação, a drogas na gestação. Isso aumenta bastante a chance de ter TDAH, tabaco principalmente, exposição a neurotoxinas. Então estão estudando agora a questão da relação com bisfenol. Então as pessoas estão preocupadas com os agrotóxicos, agora está aumentando a incidência de TDAH. Então são várias coisas que estão sendo estudadas, nada muito claro, mas neurotoxinas podem sim fazer com que o desenvolvimento cerebral da criança fique diferente. Maus tratos na infância também pode fazer com que a criança se desenvolva de uma forma diferente. A gente vai ter um modo específico sobre maus tratos na infância, mas a gente sabe que crianças que não são cuidadas de forma adequada na infância vão ter o cérebro totalmente diferente. O cérebro ele se molda totalmente diferente, inclusive com manifestações de sintomas de déficit de atenção e hiperatividade. Infecções, tanto na gestação quanto infecções perinatais, também estão associadas com esse diagnóstico, e complicações perinatais, parto difícil, teve que internar na UTI quando nasceu, tudo isso está associado com essa imaturidade do córtex pré-frontal. E isso é importante a gente falar porque às vezes a criança nasce, passa por essas complicações e a criança não teve nada, foi olhada pelo pediatra, não apareceu nada. Mas tem que ficar atento, porque essas crianças às vezes não vão manifestar antes dos 5 anos os sintomas do déficit de atenção e hiperatividade. Os sintomas vão ficar mais claros um pouco depois, quando entra na idade escolar. Então a gente tem que ficar atento com crianças que têm esses fatores de risco aqui sim. Esse estudo aqui que mostra sobre a genética do déficit de atenção e hiperatividade. Então vocês vêm comparando com outros transtornos e com outras características humanas, por exemplo, a altura, 90% é genético, TDAH 80% é genético. Então, em geral, o que a gente vai ver? Ou o pai ou a mãe também tem o diagnóstico, ou teve diagnóstico na infância. E às vezes isso é um problema, gente. Por que acontece? Se o pai ou a mãe tem um déficit de atenção e hiperatividade, às vezes eles vão ter dificuldades de manter o tratamento em função dos próprios sintomas que os pais têm. Então eles não vão manter o uso da medicação, eles não vão manter as terapias, vão faltar as consultas. Isso é comum quando os pais têm déficit de atenção também junto, porque são sintomas do déficit de atenção no adulto, desorganização, falta de persistência. Isso é um problema, a gente tem que estar atento quando acontece isso, porque a criança acaba sofrendo de tabela. Então é importante a gente estar ligado nisso aí. Às vezes a gente tem que tratar o pai também, não tem problema. Tá? Outros transtornos mentais, por exemplo, têm um caráter genético inferior ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A esquizofrenia, por volta de 70%. Aí se a gente for pegar, por exemplo, outras doenças do corpo, asma, câncer de mama, tem um caráter genético muito inferior ao TDAH. Então fiquem atentos em relação à questão genética para deixar de ficar culpando os cuidados dos pais, que é culpa deles que a criança é hiperativa. Não, não é bem assim. Já é difícil colocar limite em criança que não tem déficit de atenção e hiperatividade. Na criança que é hiperativa é uma tarefa mais árdua ainda, é mais difícil ainda de colocar limite numa criança hiperativa. Então, respeitem isso aí e
escutem os pais, escutem o sofrimento dele. E a gente tem que tratar, não adianta só culpar eles, e aí eles ficam desassistidos, até deprimidos que seja, então tem que entender. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo. Isso aqui é um estudo muito legal que foi feito, que acompanhou crianças, então, durante o desenvolvimento delas, e vocês veem aqui que de um lado é o cérebro de uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, de outro lado uma criança que não tem déficit de atenção e hiperatividade. Esse estudo acompanhou até os 16 anos, e vocês veem que quanto mais azul está ali no vídeo, maior é a espessura do córtex, dessa camada do cérebro. Então vocês vão ver que a criança com déficit de atenção e hiperatividade, o cérebrozinho aos 16 anos é menos escuro, é menos maduro do que a pessoa que não tem déficit de atenção e hiperatividade, mostrando que sim, temos um caráter neurológico no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem uma menor espessura cortical em algumas áreas nesses pacientes. O cérebro é diferente de uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade e sem o déficit de atenção e hiperatividade.